Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Amanhecer Podcast, o podcast do sítio, das galinhas, das vaquinhas, um podcast mais descontraído para falar sobre um tema bem importante, né? Eu sou Andréa Fagundes, sou médica, terapeuta, consteladora e venho falar com vocês com uma convidada maravilhosa, especial, sobre o medo. Então, eu falo com a Joyce, minha colega da saúde, consteladora, professora de constelação e agora como empresárias também, né? Joyce, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olá, pessoal, muito gratidão estar aqui, Andréia, mais uma vez, nesse teu podcast maravilhoso e para falar de um assunto que eu tenho autoridade. Medo. Quem não tem, né? Quem nunca sentiu? Quem nunca sentiu, atire a primeira pedra. Não, que dá medo. Tu sabe, Joyce, que uma vez uma paciente, ela me questionou e até riu, dizendo, não, eu não tenho medo nenhum, não tenho nenhum medo, aparentemente, né? Então é uma coisa que fica muito no sutil, né? Aquele medo histórico, um medo ancestral, o medo do coletivo e o medo também individual, que a gente tem vários, né, gente? Vou citar um, se tu vai citar outros, Joyce. Medo de perder, medo de errar, medo de fracassar, medo de morrer, medo de sofrer. Medo de Vai, né? humilhação, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Nossa. Medo. Mas isso é uma coisa bem importante, né? E que hoje eu e a Andréia vamos trazer para vocês aí algumas sugestões, algumas soluções, mas principalmente como identificar então esse medo. Afinal de contas, sentir medo é tão ruim assim? Não, né? Tem uma parte importante, uma parte de proteção, que seria de nós sem essa emoção. Então, o medo, ele tem uma parte que te protege. É pelo medo que tu vai evitar de que nem uma criança andar, vai andando e não tem noção das coisas, pode cair de uma escada, pode não sei o quê, pode se machucar. Então, o medo, ele tem essa função de te proteger, te dar segurança. O problema é quando ultrapassa esse bom senso, esse modo protetivo aí para todos nós e vai te piorando. Este é o problema, né, Joyce? E quando a gente fala um pouquinho, né, Andréia, a respeito de medo, vamos lembrar da história do medo, né? O que é importante a gente lembrar? Isso já tem os primeiros registros lá, historicamente, na Bíblia, né, a respeito disso. E que nos permite também ter a noção de como nós vamos lidar com as situações na vida. E como tu trouxe, né, o medo, ele de uma certa forma, no seu tamanho adequado, ele passa a ser também uma forma protetiva, porque nos evita aí de causarmos algumas imprudências, de causarmos algumas autolesões. Então o medo ele pode nos auxiliar, sem falar que ele é um sentimento base do ser humano. Então, quando a gente olha para o medo da forma correta, né, ele pode sim ser um sentimento que a gente considera saudável. Mas, Andréia, fala um pouquinho aí, quando que esse medo deixa, então, e ultrapassa essa fronteira, né? Deixa de ser essa coisa protetiva, um pouco saudável, e passa, então, a prejudicar. Você já sentiu algum medo? Olha, prejudica e prejudica muito. E a pior das coisas que pode acontecer é tu paralisar de medo. Isso é o pior. É tu travar na vida. É tu simplesmente virou estátua, múmia, tu vira refém desse medo. E o pior, tu nem sabe disso. Tu nem sabe disso. Tu só sabe que tu não vai, que tu não anda, que tu travou na tua vida, que tu faz o básico, tu levanta, come, vai no banheiro, trabalha e o resto tu assim, ó, tu lida como se fosse um robô. Então esse é o maior problema que eu vejo, é tu acabar com a tua vida, tu travar a tua vida em todos, ou em alguns aspectos, né? Então isso é o caos. E muitas vezes a pessoa não tem essa consciência e quem dá essa consciência são as doenças. Porque existem várias doenças
que são específicas da pessoa que está com medo, que está sendo dominada pelo medo. O que é o medo? O medo é uma insegurança que nem sempre é real, mas que ela pode, muitas vezes, te paralisar, sim. Muitas vezes. Eu, escutando tu falar agora, né, André, me lembrei, assim, tentando lembrar historicamente de alguns medos meus, né? E uma das coisas que fez eu relembrar, assim, através dos nossos estudos aí, a gente percebe que o medo, ele é algo que, digamos assim, a gente constrói, né? E também a gente aprende. Nos ensinam muito também a ter medo, né? Das questões. E quando a gente se dá por conta, às vezes a gente não sabe se a gente está reproduzindo algum padrão ou não está indo à frente por medo nosso, né? Ou se nós estamos aí através das experiências de vida que na grande maioria dos nossos pais, né? Quem teve aí pais que digamos assim, super protetivos, né? Vamos ao exemplo de uma criança que precisa aprender a caminhar. Ela vai cair, né? É impossível uma criança começar a caminhar sem antes ter engatinhado, sem antes ter tido os primeiros tombinhos ali. Mas existem pais que tentam proteger tanto essa criança que às vezes retardam até mesmo o desenvolvimento dela do caminhar, né? Ou não permitem, por exemplo, que ela aprenda a engatinhar, já colocam ela no andador para proteger, enfim, com a intenção de auxiliar, né, Andréa? Mas por medo da criança se machucar, por medo também de perder algo que é valioso, imagina, né, a vida de um filho, Claro. faz com que limite, né, essa criança, assim. Então, do teu ponto de vista, né, como que a gente pode trabalhar, assim, quais são os principais medos que existem para o ser humano e como que a gente pode trabalhar um pouco melhor isso? Sim, os principais medos é aquilo que eu te falei, né? Sofrer, de errar, eu falei um pouco, tu falou outro. E eu gostei muito, para a gente saber como lidar com esse medo, a gente precisa se conhecer. Aí o autoconhecimento, ele é fundamental. E eu vou usar isso que tu falasse sobre as crianças, como elas foram cuidadas, como elas foram protegidas, para dizer que o medo, ele tem muito a ver com a nossa criança interior. É praticamente 100% dela, porque a criança, ela é fantasiosa e ela é medrosa por natureza. Então ela vai aumentando o drama. Então, quanto mais tu não conseguir lidar com os traumas, com as dores, com as aflições que ficaram mal resolvidas lá na tua infância, mais tu vais, muito provavelmente, ser um adulto com medo, com muitas inseguranças, com muitos traumas não resolvidos e a pessoa às vezes não tem consciência disso. Porque assim, o que é uma criança? A criança tem alguém, toca ali, vamos dar um exemplo, né? Toca alguém na porta, né? A criança já pode se assustar e ela já pode fantasiar que quem apertou ali foi o ladrão, quem apertou foi o bicho-papão vai vir, vai assaltar a gente, vai comer a gente, vai engolir a gente. Então, a mente de uma criança é muito fértil, como eu digo, né? Muito fantasiosa. E aí tu tem essa criança, se ela estiver mal resolvida dentro de ti, tu vai ter essas fantasias, essas coisas, tu vai aumentar o drama. Então, vamos dar um exemplo real, um chefe brigou contigo. Então, tu já fantasia que o chefe vai te demitir, que tu vai perder o emprego, que tu vai ficar na miséria, e aí tu já vai aumentando, só aumentando o drama, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que a gente pode fazer é, primeiro, trazer para a consciência, assumir o teu medo. E segundo, perceber que o que tu está pensando ou vibrando, se é real ou se tu está na imaginação da criança. Então, vamos voltar, por exemplo, tá? O chefe brigou comigo. Tem condições dele me demitir? É tão grave o que aconteceu no trabalho ao ponto de eu ter esse medo? É para tudo isso esse medo? Então, essa é uma grande pergunta, Joyce. Esse medo, ele é real? Ele tem fundamento?
ou ele tem muito mais de fantasia. Então, quando tu traz para a consciência, tu limpa. Tu limpa. Tu não precisa zerar, porque ninguém vai zerar o medo, porque ele tem a sua função positiva de proteção. Mas tu pode e deve trazer para a consciência, assumir isso e ir limpando, sabe? Limpando as fantasias. Conversando com a tua criança interior e trazendo assim, sim, eu tenho medo. Tenho medo, fiquei com medo do meu chefe, sim. Tenho medo, ele não pode me demitir, mas ele pode me trocar de setor, sim, tenho medo. Mas isso tem chance de acontecer? O que realmente aconteceu? Então, tu começar a tudo para que tu venha para a realidade, para que tu saia da fantasia. Então, são perguntas que a gente pode fazer diariamente, né? Eu gosto muito e vou utilizar uma analogia, se me permitir, claro. Andréia. O que vocês estão vendo aqui? Uma coruja. Uma coruja. Para mim, Joyce, a coruja tem um significado de sabedoria, conhecimento, né? Para outras pessoas, uma coruja pode ser um animal que está sempre observando com aqueles olhão. Então, para cada um vai ter um significado. Isso aqui é um objeto que ele é aberto, né? Então, quando eu falo assim, André, eu tenho uma coisa aqui dentro para você. É bom ou é ruim? É bom. A Andréia disse que é bom. Você, o que acha? É bom ou é ruim? Baseado também nas expectativas, né, que nós criamos, da experiência de vida que nós tivemos, a gente pode imaginar o que está aqui dentro. E esse primeiro pensamento pode ser bom ou ruim. E aí vai estar relacionado também com os teus medos. E aí o que a Andréia está trazendo é muito isso, esse exercício, né? Não, peraí. Então, é bom ou é ruim? Qual foi o sentimento que me gerou esse pensamento? Vamos olhar realmente, então, né? Abrir e ver o que tem dentro. Para aí sim a gente ver, é necessário eu ter medo do que está aqui dentro? Mas o que acontece, né, André? Tu trouxe aí uma coisa que eu acho muito importante. Muitas pessoas não conseguem nem sequer olhar novamente para esse objeto, para essa coruja. Não consegue se dar o direito de abrir e realmente olhar o que está dentro. Isso muito baseado em todas as nossas experiências. Hoje eu vejo, pessoal, assim, eu tenho algumas facilidades e algumas dificuldades em determinados assuntos. Tem assuntos que eu consigo abrir a coruja com mais facilidade. E tem outros assuntos que eu não consigo mesmo. Aí é que vem a importância dos nossos institutos, né, Andréia? A Andréia montou esse instituto, pessoal, justamente para acolher essas pessoas que enxergam a coruja, que sentem vontade de olhar para ver se realmente existe algo dentro, mas que às vezes não consegue fazer isso sozinho, né? Sim. Nós estamos aqui para ajudar a conseguir superar os seus medos, mas compreender que eu não posso pegar essa coruja e jogar na cabeça dela, da Andréia, né? Porque machuca. Então, eu tenho que ter medo de machucar alguém. Então, esse medo, nesse primeiro momento, de não jogar um objeto, ele é sadio. Uma prudência, né? Uma prudência. Vocês estão conseguindo nos acompanhar? O medo. Eu enxergo hoje desse ponto de vista, que ele é saudável na medida certa. Mas, quando ele começa a travancar a tua vida, né? A te paralisar, que foi essa múmia que a Andréia trouxe, peraí que ele já está nos atrapalhando demais. E aí, o que a gente pode fazer, Andréia? Muitas coisas. Primeiro é assumir o medo. Segundo, é quando tu, conversando contigo mesmo, contigo mesma, tu não consegue se acalmar. Aí é a hora de tu buscar ajuda. Porque talvez tu tenha sido gerada com pais com muito medo, com avós com ancestralidade cheios de medo. E aí tu carrega essa bagagem muito maior do que o teu medo real. E aí então uma terapia vai fazer com que a gente possa afastar um pouco esse medo deles e ficar só com o teu, que já é bastante. Já é bastante. Então isso é algo muito importante para se levar para a terapia.
E assumir tem várias outras coisas, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Que eu acho que as coisas são mais importantes. Muitos anos eu fiquei paralisada no medo. Muitos anos mesmo. E aos pouquinhos eu fui avançando. É um passinho de cada vez, né? É não se cobrar muito também, sabe? Porque daí tem aquela coisa, se tu paralisa, Joyce, em determinado assunto, e se tu ficar se criticando, assim, o chamado auto-chicote, tu só te piora. Então, isso é uma dica muito importante, que tu pare, que tu assuma o medo, é uma coisa, mas que tu pare de se julgar e se condenar porque tu está com medo e não está conseguindo avançar em determinada área ou em várias áreas da tua vida. Então, isso é uma dica também valiosa. E, contando um pouco da minha história, eu realmente fiquei muito tempo paralisada no medo, até que eu fui buscar terapia e comecei a ir diluindo as coisas, sabe? Tudo a seu tempo, tudo devagar, sem pressa, porque não é medo, tu amadurecer, porque isso tem a ver com amadurecimento, né? E o amadurecimento tu não vai ter condições de fazer da noite pro dia. É que nem tu amar alguém, sabe? Tu forçar a amar alguém, não é também, é um processo. Então, quando a gente aceita esse processo sem ficar se julgando, é excelente. Então, depois das minhas várias paralisações, quando eu fui, especialmente quando eu estava lá no final do curso de medicina, quando teve uma hora que eu estava atrás de um professor, e o professor estava atendendo um paciente e a gente atrás, né, como estagiários, né, anotando até o suspiro do professor, né, porque tu sabia que dali a pouquinho tu ia ficar sozinho com o paciente, né? Então aquilo foi um medo gigantesco. Para mim foi uma coisa assim, a primeira vez, sempre o professor sempre dizia isso pra gente, né? A primeira vez que tu for atender o teu primeiro paciente, tu nunca esquece. Então, quando eu cheguei diante do meu primeiro paciente sozinha, porque às vezes a gente atendia sozinha, mas tinha os professores lá que tu ia lá perguntar e tirar as dúvidas, né? Mas a primeira vez, olha, coincidentemente, foi aqui em Maquiné, que eu atendi o meu primeiro paciente sozinha. Eu estava literalmente borrada de medo. Se é que vocês me entendem, eu já estava assim pensando em síndromes e coisas e nossa, patologias, sintomas que eu não ia ter nem noção. Meu Deus, a medicina é muito vasta, eu não sei nada, meu Deus. Então assim, ó, eu fui doida de medo, borrada de medo, mas eu fui. Aí chega a paciente e é uma coisa que eu trago que assim me ajudou muito, porque a paciente, ela tinha só uma lesão na boca, uma coisinha, e eu, hã? Só isso? Eu me assustei. Tá, mas tu veio só por causa disso? É, ela disse, é. Não, mas tu veio só por causa disso? Não. Então aquilo me relaxou, me acalmou. Então, a paciente me ensinou que não era para tanto, né? Então, aquilo foi, nossa, foi as minhas boas-vindas à medicina. E agora, Joyce, falando, depois de tantos anos, né? Eu sou formada há quase 30 anos. Quando eu abri esse instituto, que ele recém está abrindo as portas, um pouquinho antes de eu abrir, quando eu vim aqui e via a obra, isso me despertou um medo terrível, mas um medo que me saiu totalmente da minha zona de conforto, que é uma coisa que gera muito medo, muita aflição, muita ansiedade em qualquer pessoa. Porque uma coisa assim é eu atender no instituto dos outros, então eu viajava para dar aula. Então eu estava ali confortável, porque é uma coisa que eu gosto da aula. Agora, tu teres o teu próprio instituto, nossa, isso assim me pesou, me deu aquele senso de responsabilidade, aquele medo, mais um medo, que eu digo, meu Deus do céu, que eu tô fazendo Bem-vinda na aqui? minha zona do medo. Não é nem na zona de conforto, né? É na zona de medo. Gente, eu também compartilho desse medo. Eu tenho medo de desagradar as pessoas, né? De chatear, de magoar, de incomodar. Então eu tenho um medo gigantesco. Então
Quando eu também fui abrir o Instituto Despertar, primeiro medo que me veio assim, as pessoas vão querer me ouvir? Será que o que eu tenho para falar é bacana? Ou vão achar um saco? Né? E eu tinha esse medo gigantesco que por um bom tempo me paralisou. Né? No sentido assim, e agora eu assumi todas as responsabilidades legais de uma empresa, e o que eu faço com isso agora? Né? Vou começar a falar, sendo que a gente já havia feito quantas lives, né, André? Sim. Então, quando a gente finalmente oficializou, digamos assim, assumimos para o mundo ao nosso propósito, esse medo, de certa forma, me paralisou. Né? Estou saindo dessa zona de conforto que é o medo astral, né, que a gente carrega aí, que vem da nossa epigenética, da nossa genética, né, essas questões. É bem importante o que tu trouxe, né, Andréia? Porque, assim, existem os nossos medos que a gente desenvolve durante a nossa infância, a nossa vida adulta, mas também esse medo que às vezes a gente não tem consciência que nós temos, que são medos nativos, né, que vem lá do nosso DNA. Então, a gente olhar para isso de forma amorosa, compreender também que isso faz parte do processo do ser humano, né, que é um sentimento que a gente vai aprender a lidar com ele, para que ele não nos paralise, como tu tá trazendo, né? Então, esse é um dos nossos desejos também, né? De fazer com que vocês consigam, então, compreender, entender que é um sentimento que ele pode sim ser aceito como algo positivo, mas que ele pode te prejudicar se ele te paralisar. E, André, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse tema. De ancestrais? Nossa, mas isso aí, meu Deus do céu. Se a gente acha que a nossa vida tem problemas, tem questões, o que a gente deixa para a ancestralidade, onde teve recurso zero para tudo, onde teve milhares de dramas, de guerras, de violência doméstica, muito mais do que a gente acha que tem agora. Então, era aquela coisa, tipo, olho por olho, né? Sim, olho por olho, dente por dente. Exato. Então, tu imagina quanto de história, de dor teve dos nossos ancestrais. E tem até hoje, né, André? Se a gente for parar para pensar, quantas guerras nós temos ainda? Sim, mas lá eram mais. Sim. Guerras até dentro das famílias, né? Claro que tem até hoje, mas tinha muito mais, era tudo mais arcaico, digamos assim. Então, isso tudo a gente carrega numa consciência familiar e numa consciência coletiva, e que aumenta isso sem a gente ter a menor consciência disso. Então, por isso é importante as constelações, para nos liberar dessas memórias e a gente ficar só na nossa pegada. Agora, tem muitas outras coisas, Joyce, que eu acho assim bem importante, como soluções, que tu perguntou antes. Soluções para isso é simplesmente tu ser bem sincero contigo e olhar a tua história, olhar a história da tua família também, e olhar a tua trajetória de vida e ver quantas vezes tu já foi no oposto do medo. E o que é o oposto do medo? É coragem. É coragem. Quantas vezes tu já teve coragem na tua vida? Quantas vezes tu já passou numa prova que tu achou que era impossível? Tu falou, conseguiu soltar a barreira do medo para conseguir falar com uma pessoa que tu achava que talvez tu jamais iria falar de novo. Tu romper a barreira do medo de alguém que estava te ameaçando e tu conseguiu contornar a situação. Tu resolveu uma história importante no trabalho que deu um up na vida, na tua e no trabalho. Então, com certeza, Joyce, cada um de nós tem histórias pessoais de coragem que tu conseguiu fazer uma superação na tua vida. Então, é isso que tu precisas olhar, focar, para que tu venha essas memórias saudáveis para usar como exemplo para o teu atual momento, que talvez tu esteja cheio de medo e talvez não esteja achando saída para isso. Isso que tu trouxe eu achei bem interessante, porque na realidade a gente herda, né, também essas questões de medo, mas também a gente herda a coragem.
Ah, com certeza. Então, o que que nós estamos acessando, né? É muito Verdade. mais a linha do medo, então a gente pode escolher acessar também a linha da Da coragem nesse coragem. sentido, né? E de trazer aí uma forma da gente conseguir enfrentar e olhar esse medo, né? E tu trouxe assim uma das soluções que eu busco na minha vida, né? Eu sinto medo. Hoje eu trabalho com medo de uma outra forma. Eu me permito sentir o medo. Porque antes eu tinha uma necessidade de agradar tantas as pessoas que às vezes eu me sentia paralisada e nem me permitia sentir o medo. Eu nem, sei lá, o que, que eu considerava, né? Eu não considerava nem que era medo, mas ao mesmo tempo não tinha coragem de olhar para essas questões. Então, hoje eu acolho um pouco melhor esse meu medo, olho para ele, percebo que ele não precisa ser tão grande, né? E aí eu faço tudo aquelas perguntas que tu trouxe, né? Ele precisa, sim, ele existe, a real, qual é a realidade, né? É algo do meu imaginário? É algo que eu estou trazendo das minhas experiências anteriores. Então, como que isso, essa situação que está acontecendo comigo, porque o medo é despertado por isso, né, de algo que você está vivendo. Então, o que que isso está fazendo que ressoa em mim, né? E eu olho para isso com um olhar de crescimento. É claro que isso não é fácil, né? Pessoal, a gente está trazendo aqui algumas sugestões, algumas questões nossas de como a gente olha para essa questão do medo. Mas como é um sentimento assim do ser humano, a gente nunca vai se livrar dele, né? Que às vezes a gente projeta, eu vou ser feliz quando? Sim. Quando eu não ter mais medo, né? Não existe isso, né, Andréia? Então assim a gente Sim. vai ter que ir com medo mesmo. E tem algo que eu acho muito legal quando tu começa a olhar e ver que o medo não é tão de tanta proteção que tu acha. Quando o medo não te protege mais. Quando o medo te deixa frustrado. Quando o medo faz tu te afastar das coisas que tu queres. Então isso também é algo que pode brotar tanto aquela insatisfação, pode brotar até raiva, inclusive, eu acho bem bom, sabe? Bem bom quando tu tá com raiva, quando tu tá irritado, mantendo um padrão de medo que não te protege, te mantém estagnado e não faz tu ir aonde tu quer. Então eu acho bem bom, Joyce, quando a gente se irrita com um padrão que te piora. Então, quando te irrita e vê claramente que a bolha que a gente se encontra de proteção não está te protegendo mais, muito pelo contrário, tá te tirando da felicidade, tá te tirando o teu prazer, tá tirando as coisas que tu queres, que tu almejas na tua vida e não faz por medo. Ai, que saco, que droga é essa? Entende? Então, esse sentimento, essa raiva que dá, pode sim e deve te impulsionar e sair e te dar até um ânimo, uma coragem. O que é isso? Mas eu sou um homem, eu sou um rato. Sabe aquela coisa de tu ter a coragem? Poxa vida, porque vê bem, eu peguei o negócio do instituto, né? Me deu, a princípio, assim, me deu um negócio, meu Deus. E tem outra coisa que também foi muito desafiador para mim, foi quando eu comecei a tirar fotos para o Instagram. Então é uma coisa que eu não estava acostumada a tirar fotos, nunca foi esse mundo, nunca foi meu, né? O mundo era eu ir lá ajudar as pessoas anonimamente, só eu e o paciente, uma coisa muito pequena, fechada dentro do consultório, então esse era o meu mundo, né? E foi até agora. Então, assim, isso foi desafiador. Tu ficar pousando para a câmera, fazer caras e bocas, gente, isso aí jamais foi a minha pegada. Mas, por outro lado, eu gosto, por exemplo, eu tô aqui falando diante de uma câmera, sabendo que as pessoas estão me ouvindo e sabendo que eu tô aqui por prazer, né? Por quê? Por prazer, porque é bom conversar, é bom falar, é bom explicar. Isso eu faço desde criança. Era um prazer para mim dar aula. Então, se eu, para isso, eu preciso tirar fotos e me expor em coisas que eu não estou acostumada,
eu fui me expor. Doeu, às vezes. Nossa, quando eu vejo 3 coisas publicadas minhas ao mesmo tempo ali no Instagram, vai 2, 3 postagens, digo, meu chapéu, né? Como dizem, né? Meu Deus! E ao mesmo tempo digo, ai, né? O que eu fiz alguma coisa errada? É que aí entra também a autoexigência, né, Andréia? E aí sim. nós compartilhamos essa caminhada também, né? A questão assim, nada tá tão bom que não possa melhorar. É um dos lemas que eu carreguei por muito tempo. Então, sabe aquela coisa do detalhe, do perfeito? Sim. Vamos fazer de novo, porque não tá legal. E eu levei um bom tempo também para perceber que às vezes o feito é melhor do que o perfeito. Até porque o perfeito nunca vai existir, né? Se depender então dos traços da rigidez, meu Deus, podemos fazer sempre melhor. Então imagina, se a gente for deixar para fazer alguma coisa porque não tem tempo, o tempo ideal, né? Que às vezes a gente constrói esse imaginário também, né, Andréia? O tempo ideal. E uma das coisas que tu trouxe que eu achei muito bacana, porque isso vai trazer esse medo crônico aí que a gente tá até pode falar dessa forma, né? Um medo crônico. Vai fazer e vai trazer sintomas para os nossos sistemas também, para o nosso corpo. Tanto físico como mental, emocional. Porque vai te paralisar tanto. E tu trouxe uma coisa que eu achei muito bacana. Né? Porque ele vai deixar de tu realizar os teus sonhos. Exatamente. Então, tu vai passar a sentir raiva. E aí que eu digo que, olha, cuidado, o alerta, né? Aí vai sentir raiva de quem? De ti, do mundo, das pessoas que de repente estão conseguindo alcançar os sonhos delas. E aí passa até a incomodar, né, André? Porque redes sociais, né? Hoje eu quero trazer essa reflexão também. As pessoas trazem aí o mundo das informações, da tecnologia. Eu, como professora universitária, eu ouço muito isso. Porque a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Porque a inteligência artificial vai substituir as profissões. Vai substituir medicina, vai substituir enfermagem. Eu digo, gente, existe algo que a gente precisa parar um pouquinho para pensar, que é a evolução dos tempos. Independentemente dos nossos ancestrais da caverna escolherem ou não, olha como nós estamos hoje. Olha onde nós estamos hoje. E nós estamos utilizando o que, Andréia? Tecnologia. Estamos conversando com vocês através de tecnologias. Então, ela é positiva? É. Então, a inteligência artificial, ela pode ser extremamente positiva dependendo da forma como você vai usar. As redes sociais, da mesma forma, depende da forma como você vai utilizar esse instrumento. Então, eu vejo muito isso. Ao invés de nós termos medo, porque a gente tem medo do desconhecido. Lembra quando eu fiz a analogia lá da coruja? Quando a gente desconhece algo, brota esse sentimento que é o medo. Verdade. Muito forte, né? Muito forte. Então, é natural. Então, a gente sabe que tudo que é novo vai gerar conflitos, que vai gerar o medo. Sim. Então, vamos olhar para isso e buscar os bons olhos, como eu digo, né? O que essa tecnologia pode me favorecer? E uma das coisas, olha o nosso favorecimento hoje, né? Compartilhando um conhecimento que fez sentido para nós, que fez a nossa evolução, levando até vocês que estão aí do outro lado. Então, sim, eu olho com bons olhos para a inteligência artificial, aí, para as tecnologias. Olho com bons olhos para o Instagram, mas às vezes pode gerar medo, porque eu estou vendo, de repente, uma amiga minha, um familiar que está aí se desenvolvendo, viajando. Às vezes também nesse mundo líquido a gente tem que ter cuidado, porque uma foto não reproduz muitas vezes a verdade. Com certeza. Mas a gente imagina. Então, uma sugestão. Não imagine. Olhe. A grama do vizinho, né? A grama do vizinho. Mas quando vem é sintética. E aí nem é tão bom assim, né? É verde. Quando eu olho daqui, ó, meu ponto de vista é bem verdinha. Mas será que é natural? Né? Então, se eu quero uma grama bem verdinha, qual é o problema de ser sintética? Eu vou lá, compro e boto no meu pátio. Tipo isso, né?
E olha só, Joyce, se é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção são as doenças. Porque quando a gente não assume o medo, quando a gente coloca o medo para baixo do tapete, a gente não traz para a consciência, nem sabe que está sentindo, vem as doenças, gente. Vem as doenças, especialmente doenças de baixo ventre, que afetam nossos rins, afetam, começar a dar infecção urinária, a vulvogenites, candidíase, uretrites. Não, peraí. Doutora Andréia, agora Tudo. me explica melhor. Tu tá nos dizendo que essas doenças tá relacionada ao medo? Sim, completamente. Olha só, por exemplo, litíase renal, né? Pedras nos rins. O nosso corpo, ele flui muita água. Olha só, flui. Aquela coisa quando tu flui na vida, tá tudo certo. O que é uma pedra no rim? Trava, tranca, empata a tua vida, te tranca. Mas, Andréia, não fale mais não dê mais spoiler. Esse é um assunto para um outro encontro, porque já certeza. perceberam todas a Com lista certeza. que ela trouxe de doenças que pode estar relacionada ao medo? Assim é o medo, a raiva. Nossa, hein, Andréia? Sim. Isso é para um outro momento. E daí quando a gente começa, é verdade, tem muita coisa para falar sobre isso, mas é para a gente ficar atento que quando a gente não está no tal do orai e vigiai, quando tu não tá se olhando, se fazendo perguntas e tu tá só empurrando a vida e botando as feridas para baixo do tapete e botando medo para baixo do tapete, que é real, mas que tu deixa meio de lado, fatalmente vai vir algo na tua vida para que se esfregue na tua cara esse medo. E não é para te piorar, gente, não é. É para a gente assumir o medo, dar um lugar e diminuir ele. Tu sabe, Joyce, como eu estava falando da história da criança interior, né? Quando aquela coisa que tu falasse da coruja, que eu falei no início do podcast, sobre que a criança ela é muito fantasiosa, ela aumenta o drama. Então, se alguém bate, ó, bate, a criança já se assusta, já acha que é um bicho-papão, já isso. O que a gente tem que fazer? A gente conversa com a criança. E para a criança não é dizer, não, para, fica quieto, não é bem assim, não tem medo. Não. Não é assim que tu resolve o medo da criança. Tu precisa provar. Então, tu abre a porta, tu diz, olha aqui, ó, olha, foi o carteiro que apertou ali, não foi, que bicho-papão. Então, tu tem que mostrar, trazer a criança para a realidade. E mais, ainda diz, quantos bichos-papão, minha filha, tu já viu na vida? Quantos bichos-papão já aconteceu de comer a mamãe, o papai, todo mundo? Não. Então, tu precisa trazer a criança para a realidade. Para que eu estou falando isso? Para que tu possas assumir o medo, fazer as perguntas, é real? O que eu estou sentindo é real ou tem muito de fantasia? E vai investigando e vai diminuindo, porque quando a gente fala com uma criança, em 2 segundos tu resolve o problema dela. Em 2 segundos a criança está lá no desespero e daqui a pouco a criança está rindo porque tu conseguiu dar a segurança para a criança. Então isso a gente pode fazer nós, conosco mesmo, a gente conversando consigo mesmo, dizendo menos, André, menos. E muitas vezes eu conversei, eu digo, tá bom, tá? Então, essa conversa vai fazer, primeiro, eu me acolher, como tu mesmo já falou, ter amorosidade consigo. Segundo, ver o que é real e o que é do tanto de fantasia que eu já coloquei em cima e ir limpando e tirando as fantasias. Pronto, já diminui. Mais um pouco é ver quantas vezes tu já teve situações que tu teve coragem, que é o oposto do medo. E aí, pronto. E isso a gente pode fazer no nosso dia a dia, Joyce, que é a maneira mais saudável da gente estar aqui. Quanto mais a gente vai conversando com a nossa criança, mais a criança vai sair daquele estado de criança medrosa para uma criança saudável. Que tem medo, sim, eu assumo que eu tenho medo, mas é um medo real, tem disso, diz aquilo, mas não aconteceu nada, então eu toco o barco. Então é tão legal quando a gente consegue romper a bolha de proteção, sabendo que ela não nos protege mais, e avançar um pouquinho. Como é legal que isso é outra coisa muito
muito maravilhosa e importante para a gente fazer com a gente mesmo, Joyce, é comemorar. Comemorar os teus passinhos, as tuas vitórias. Faz isso um evento, a gente não faz o drama. A gente não aumenta o drama do medo que nada é real, pois agora a gente pode aumentar as nossas comemorações. Poxa, que legal que eu consegui isso. As superações, né? Claro! Maravilhoso! E isso te dá mais coragem, te dá um alívio para que tu toque a tua vida mais leve, com um medo muito diminuído. E tu não ser movida ao medo. Para que tu possa também ser movida pelas alegrias, pelas tuas conquistas, por amor. Porque aquilo a gente pode escolher, viu? Se linkar nos medos ou no positivo, nas coragens, né? Dos nossos ancestrais e na nossa história mesmo, né? Sim. Então fica aí a sugestão. Quem não nos segue ainda na rede social, clica aí para mais conteúdos como esse. Se fez sentido para você, compartilha também com familiares, com pessoas que vocês percebam que estão aí, né? Meio paralisadas com o medo, ou até mesmo você mesmo rever esse nosso bate-papo num outro momento, sempre seguindo aí as sugestões, né? Então é olhar para o seu medo, acolher o seu medo, para questões de criança interior. Chamou atenção o que a Andréa comentou? Quer saber mais sobre esse assunto? Ela tem uma live que fala especialmente sobre a criança interior. Então, um podcast agora, um podcast, né? A gente fala mais agora no podcast do que nas lives, né? Tá bem, é verdade. A gente faz muitas lives também, né? É que as lives têm a participação ao vivo, né, André? Meu coração bate mais forte. Mas é boba. Porque é assim, ó, quando tu vai, tudo que vai te despertando medo também dá aquele, sabe aquele friozinho na barriga que dá? Sabe? Então aquilo, eu acho que também é algo que te move. Porque senão vai ficar, é tudo normal. Eu vou atender, tá tudo normal. Vou fazer tal coisa, tá tudo normal. Qual é a graça? Me conta. É que aí sai da zona de conforto, né? E aí o friozinho na barriga é isso. A minha não é só friozinho, não, pessoal. Ela fala, ela reclama, ela se mexe. A Andréia que tava comentando, meu Deus do céu, essa barriga tem alguém vivo aí dentro. Tem eu. Sim, e é tão mais, assim, produtivo a gente assumir os medos. Tem mesmo, né? Mas às vezes não é fácil, né? Mas claro que não. Mas então, se para você não é fácil, nós estamos aí para auxiliar, né? Nunca no julgamento, isso é uma coisa bem importante, porque um dos meus medos também é a questão da opinião e o julgamento. Não é fácil a gente olhar, né? A gente vive numa sociedade onde já tem aí as suas leis, digamos assim. Então, não é fácil tu querer fazer um pouquinho diferente, tu sair da tua zona de conforto. É mais tranquilo você estar nesse quadrado, como eu costumo dizer, e esse quadrado ele está repleto de medos, que são teus e da tua família, né? Da tua herança. Então vamos olhar para esse medo, transformá-lo em coragem, né, André? Olha só, e fazer diferente. Com certeza. Eu vou dizer uma coisa, tu estava falando em tecnologia, né? Eu me lembrei que há muito tempo atrás eu comecei a assim ver a mudança de comportamento que todos nós vamos tendo conforme até com as tecnologias atuais. Antigamente eu me lembro que uma vez eu estava no dentista, acho que eu era adolescente, e chegou alguém de fora, então estava a sala de espera com algumas pessoas. E chegou uma pessoa, ela estava tão deslocada, porque a gente quer estar inserido, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer estar inserido em algum contexto social. Quer pertencer, né? Quer pertencer. Então a pessoa chegou, ficou meio sem jeito ali com as pessoas, e ninguém estava se olhando, né? Porque até ninguém conhecia ninguém. A pessoa direto foi para a porta e já puxou o cigarro e já foi fumar. Então o cigarro muitas vezes funcionou como o amigo, né? O amigo que eu tô aqui na boa companhia, a segurança, do cigarro, o apoio. o apoio, né? O amigo. E hoje em dia, quando tu entra num ambiente fechado que não tem ninguém para conversar e que tu tá meio deslocado, primeira coisa que a gente faz, Joyce, o celular. A gente pega o celular e vai aqui navegando, porque quando eu estou aqui navegando, eu me completo, eu me basto, não fico com medo de ninguém, nem aí com nada, não é?
e vê se isso aqui não é literalmente uma bolha, onde tu pode se afastar das pessoas, onde tu pode ficar ali no teu mundinho. A gente fica muitas vezes, e a maioria das vezes a gente está num ambiente estranho e está no celular por medo, puro medo. Ai, ninguém olhou para mim. Fez sentido aí, pessoal? Qual é a sua relação? Porque hoje, tô falando, né, André, e me recordo, hoje a questão do cigarro, ele diminui um pouco, né? Sim. A gente não vê a mesma incidência das pessoas utilizando. Agora, vamos fazer essa reflexão aí. A gente não substituiu por um outro vício? Porque nos conecta de certa forma, né? Então, a mesma forma como o medo ele é saudável, a conexão também ela é saudável, mas ela te conecta de uma forma e te desconecta de outra forma. Desconecta da realidade. Qual é a realidade? É eu levantar a cabeça e eu olhar para as pessoas que estão em volta, né? É eu fazer essa interação. Eu aqui agora, é com quem eu estou? Estou com a Andréia aqui, né? Estou com o João aqui. Então, é essa conexão, né? Que não podemos esquecer, o João está nos nossos bastidores aí, mas faz parte da equipe, né? Com certeza. Então, muita gratidão, João. Então, a gente... É essa a nossa conexão real nesse momento, né? E você, como é que está com as suas conexões reais? Ou está deixando aí por medo, usando uma outra bengala? Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Muito importante, a gente faz isso o tempo todo. Todo mundo faz. Que antes a gente falaria que seria os nerds fazendo. Os nerds estudando demais, os nerds. E tu acha que os nerds não tinham aquele medo absurdo de ser rejeitado? Principalmente quando a gente sai. A gente até recebeu um comentário aqui que é bem legal, que Janaína comentou: eu quero muito te conhecer, porque é fantástico poder encontrar uma médica com essa visão sistêmica. Ai, que linda! Beijo, Janaína. Obrigada, Janaína, obrigada. Mas... Eu também sou puxa dela, Janaína. Ah, são bobos, são bobos. E o medo, gente? E o medo que daí eu acabo fazendo o seguinte: tem expectativas a meu respeito, problema de vocês. Porque se eu for agradar tudo, sabe, com as expectativas que as outras pessoas, que as pessoas às vezes colocam a gente num patamar que a gente não tá, né? E nem quer estar essa coisa, assim, sabe? Então, é que nem artista, tu chega, tu tem uma visão, aí quando tu olha, tu meio se decepciona, assim, ai, não era tudo aquilo que eu achei, sabe? Mas, medo da expectativa, né? Exatamente. Então, se tu for responder às expectativas das pessoas, tu não vive. Se tu for estar sempre com medo de não agradar, com isso, com aquilo, meu Deus. Então, por isso que essa pergunta precisa estar sempre na nossa consciência, né? Eu estou fazendo isso por medo ou por amor? Eu peguei o celular agora por medo ou por amor? Se eu estou na frente de todo mundo e que é difícil chegar e dizer oi, tudo bem? E o medo de ser rejeitado, porque tu falou nisso, né, Joyce? Que é um grande medo que eu sempre tive, né? Então, assim, as expectativas, e elas existem em todos nós. E aí vem, pela expectativa, vai te dando aquela ansiedade e vai te dar um medo, isso é fato. E aí, pessoal, deixamos de viver momentos. Às vezes, por medo dessa expectativa, a gente não se permite. Não se permite ser admirada. Não se permite ser exemplo para alguém. Não se permite fazer a diferença para alguém. O chapéu, né? Era para você mesmo. Porque ela está sempre nessa defensiva. E eu digo assim, permita-se. Eu estou me permitindo. Estou me permitindo também, todos os dias, né? E não é fácil, porque é um exercício diário. Eu fiz essa brincadeira com a Andréia, que não é uma brincadeira, é uma verdade mesmo. Nossa, né? Porque a gente não se permite tantas coisas por medo, buscando a perfeição, buscando o detalhe, né? Então, é o tempo todo, pessoal. Todos nós buscamos as mesmas questões, né? Então, olhar para esse medo e dizer, sim, eu estou aqui. Eu também te vejo. Não precisa ser tão grande. E vou seguir em frente, mesmo com medo,
é algo que vai fazer toda a diferença na sua vida. E o que eu considero um dos pontos chaves do nosso encontro de hoje, né? Você não está sozinho no medo. Vamos aí, né? Nos dar as mãos, porque sim, vamos ter exemplos extremamente positivos que a gente pode se inspirar, né? A Janaína que diga, né? Muitas vezes, Joyce, muitas vezes eu aliviei o medo chorando. Chorando, expondo, assumindo. Tem uma coisa que eu acho bem importante falar, é sobre a nossa cultura aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, onde Homem não pode chorar. Homem não chora. E quem é que criou a maioria dos homens? Nós, mulheres. Mulheres. Homem não chora. Então, muitas vezes eu vejo no consultório aqueles homens que estão tensos. Sabe aquela panela de pressão ligada? Acesa, né? Não é ligada, né? Acesa. Depende, tem As elétricas, As elétricas. não sei. Bom, eu não entendo nada de culinária. Tem. Mas então, aquela, em suma, é uma panela de pressão que tá ligada e fica aí, sabe? E a pessoa não quer falar para a esposa, não quer falar para os filhos, não quer falar para os seus empregados, porque, como muitos pacientes homens já me disseram, atrás de mim tem muita gente. Então, fica ali sofrendo, daqui a pouco tem uma pressão alta. E ainda temos a cultura que buscar um terapeuta é louco. É louco, exatamente. Quem faz terapia é louco, não precisa, não sou doido, para que eu vou? Então a pessoa vai segurando um medo tanto que daqui a pouco a pessoa só chora e não sabe por quê. A pessoa pode entrar em depressão e não saber por quê. E aí, se não chora, adoece, né, André? Sim. Então isso é uma vantagem que as mulheres têm com os homens, é que a mulher, qualquer coisinha, a mulher é mais espalhafatosa, digamos assim, né? Mais permitido sentimental. chorar. Isso. Então, quando eu consigo mostrar isso para um paciente homem e que ele pode e deve sair dessa armadura engessada de super-homem ou a mulher de super-mulher, daquela coisa que, né, não chora, não... Porque, claro, né? Então, por exemplo, o paciente quando vem me procurar, ele não quer saber das minhas dores. Ele não quer saber, ele quer resolver o problema dele. Mas ali eu estou na função médica. Se eu estou atendendo como consteladora, ele não vai... Os pacientes também não vão querer saber das minhas dores. Eu estou na função terapeuta, eu estou na função professora, consteladora. Agora, uma coisa é tu saber que tu estás numa função mãe, né? Outra coisa é tu ficares 24 horas, achares que tu é esse super-homem e essa super-mulher. Onde tu não sai das tuas funções e relaxa. Relaxa e fica só um ser humano, cheio de inseguranças, ai, tá doendo meu pé por causa do sapato, ai, tá doendo não sei o quê, assumindo. Ou procrastinando, né? Depois eu olho isso. E o depois nunca chega. Sim. Então, eu acho isso de fundamental importância trazer para agora. Ninguém precisa saber das tuas dores, dos teus fracassos, das tuas inseguranças, mas tu precisa saber. Tu precisa olhar para ti com bons olhos, com um olhar como se uma mãe olhasse para um filho e dizer o que está acontecendo contigo, o que está acontecendo. Entende? Então, isso vai fazer toda a diferença de tu dares as mãos para ti, te olhar com amorosidade, perguntar o que é que está acontecendo, por que essa insegurança toda? Para que esse medo? Para que serve esse medo todo na tua vida? Então, são perguntas fundamentais e diminuindo ele. Sendo sincera contigo mesmo. De novo, eu repito, ninguém precisa saber. Agora, tu precisas trazer para a consciência e assumir os teus medos. Assumir, porque é mais um passo para trazer para a consciência, para quê? Para coragem, para trazer essa coragem, para te dar um sopro de vida. Gente, nascer um ato de muita coragem, onde tu dá aquele sopro de vida e vai. Então, isso é de fundamental importância para que tu viva com medo e ao mesmo tempo sabendo que tu pode diminuir ele e subir a coragem. Porque tu pode se argumentar
viver o quanto que aquilo é real, o quanto é de fantasia, diminuir e subir. É um passo a passo de formiguinha, né? E Joyce. eterno, né? Então, Sim. tá fazendo sentido para você esse conteúdo? Se sim, compartilhe com alguém que precise. Mande aí uma mensagem para nós. Quais os temas, né, André, que vocês gostariam de ouvir, né? Então, deixa aí no direct para quem está no Insta, uma mensagem aí para quem está nos acompanhando no YouTube. Se sintam à vontade de compartilhar, para dizer a sua experiência, para dizer se está fazendo sentido e também sugestões. Eu vou te fazer uma pergunta. Faço para ti, Joyce, faço para mim mesma e faço para o público. Tudo que tu faz no teu dia a dia é por medo ou é por amor? E eu vou deixar essa pergunta. Faça essa pergunta muitas vezes no teu dia. Porque o mais sensato e rápido, é tudo por amor. Então vai mais fundo e olha se é por medo ou se é por amor. Porque Sabe como você vai saber responder? Consegue dizer não? Ou é só sim? Sim para todo mundo. por é um medo não para ti. ou por amor. Exato. Então, gente, esse foi a nossa reflexão do dia. Ajudou muito. Cada vez que eu falo, que eu me exponho, o ato de estar aqui falando, eu diminuo os meus medos. Estou aqui falando. Não quer dizer que eu não tenha, mas eu estou tranquila. Poxa, consegui realizar esse trabalho tão lindo, né, Joyce? Tão lindo. Eu também sou muito grata, Andréia. Hoje acolhi um pouco mais o meu medo. Mais a nossa criança. Foi com medo mesmo assim. E mais, de mãos dadas, nas parcerias, Compartilhando. a gente diminui o medo. Então, força amiga, tamo junto. Gratidão. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast.